Olá! Seu filho, sua filha, fica segurando o xixi o dia inteiro? Estão perdendo urina na calcinha e na cuequinha? Será que é frescura? Será que é só fase? Vem cá que eu vou te ajudar a entender o que está acontecendo. Quantas e quantas vezes a gente não ouve as famílias reclamando de ai, meu filho não sabe, começou a perder xixi na calcinha, antes não perdia, agora tá perdendo, tá tudo estranho, voltou a molhar a cama à noite. O que será que está acontecendo? Sabia que grande parte das alterações em relação ao xixi, aquela criança que já tinha atingido desfraude e que depois voltou a molhar a cama durante o dia, durante a noite, acredita que grande parte é comportamental? Pois é. A criança, quando desfralda, aprende a utilizar-se da musculatura que auxilia no xixi e usa dela para quê? Para segurar. Porque, afinal de contas, a criança não quer parar de brincar para fazer xixi ou de fazer cocô. Uma pausa nessa explicação só para a gente entender como é que a gente faz xixi. A gente tem a bexiga, tem o esfíncter, que é a área que segura o xixi para ele não sair o tempo todo. Então, na hora de fazer xixi, a bexiga contrai, o esfíncter relaxa. A gente tem a musculatura da pelve. A musculatura da pelve é a única musculatura que a gente consegue segurar. Então, o que acontece? Você está vendo a criança lá brincando e de repente começa a trançar as perninhas, apertar o pipi, apertar a região da vagina, ajoelhar, sentar-se por sobre o próprio calcanhar. Esses são movimentos de contenção. Ou seja, a criança usa dos músculos da pelve para inibir o xixi. Então, o que acontece nesse meio tempo? A bexiga contrai, o esfíncter relaxa, a criança, aperta a musculatura da pelve. Passa a ter um xixi disfuncional. E quando chega na hora de fazer xixi, a criança desaprendeu. Por quê? Porque o músculo está contraído. E aí a criança passa que, quando está brincando, correndo, esquece de contrair o músculo e aquele xixi que não foi feito completamente ou que ela não está prendendo a musculatura, perde xixi. E o que acontece daí para frente? A criança começa a mudar o hábito, passa às vezes a ser mais retentor ainda, utilizar-se cada vez mais dos mecanismos de contenção. A criança passa a ir no banheiro em intervalos curtinhos, a criança diminui a água que toma. Por quê? Porque se não toma água não faz xixi. Isso está errado. Uma coisa que acontece a longo prazo é que essa força, essa alteração, essa disfuncionalidade do xixi pode até alterar a bexiga. Imagina, se a gente está com o músculo todo preso, para fazer xixi tem que fazer muita força. Se eu ficar fazendo força o dia inteiro, eu vou ficar musculosa. Se a bexiga ficar fazendo força o dia inteiro, ela vai ficar musculosa. E antes uma bexiga grande que cabia tudo isso de xixi, passa a ser musculosa. Passa a caber muito menos. Então a criança que antes segurava por 4, 6, 8, 10 horas, a cada 15 minutos precisa ir no banheiro. Outra coisa que pode acontecer é a criança passar a ter perdas involuntárias. Por quê? Esse exemplo eu dou para todo mundo e quem é meu paciente já sabe. Sabe quando a gente vai no supermercado e carrega um saquinho de compras pesado? Então isso equivale a criança segurar o xixi por horas e horas e horas e horas. Se eu carrego um saquinho de compra pesado, não tem problema. Quando eu chego e deixo o saquinho, como é que está meu braço? Tremendo. Então tremer o braço para a bexiga são contrações involuntárias. A criança passa a perder xixi. E ela nem percebe às vezes. Isso é um resumo das disfunções miccionais. Isso pode acontecer para o cocô também. Tem criança que terminou, consegue fazer cocô, só que agora não quer mais fazer. Por quê? Porque não quer parar de brincar, porque está com vergonha de fazer cocô na escolinha e passa a segurar o cocô. E daqui a gente vai ter duas complicações. Primeiro que se o cocô não sai, a criança começa a ter distensão, o abdômen fica inchado, tem dor, tem incômodo, tem dor no pé da barriga. E uma outra coisa é que a pobre da bexiga também vai sofrer, porque aqui mora o cocô e aqui mora a bexiga. Se por acaso está cheio de cocô aqui dentro, empurra a bexiga e a bexiga vai ter que fazer mais força ainda para esvaziar. Ou seja, não é frescura, não é uma fase, a gente precisa
ajudar a criança a reaprender a fazer xixi de forma correta. Obviamente, existem outras razões anatômicas para a criança que já atingiu desfraude, tanto de dia como de noite, passar a ter perdas urinárias. Podem existir malformações da coluna, malformações do rim, malformações da musculatura e dos nervos. Portanto, se seu filho, se sua filha tinha atingido desfraude ou nunca atingiu desfraude de dia ou de noite, procure a ajuda do médico. Vamos separar o que é comportamental do que é anatômico. Independente disso, criança precisa de regras para fazer xixi. Então, o volume de xixi que a criança faz, ele é basicamente determinado pela idade. Assim, a gente espera que a criança vá no banheiro a cada 2 horas e meia. E é importante fazer xixi, e para isso a gente precisa ter água, então tomar água, fazer xixi. Por quê? Porque quando eu tomo água e faço xixi, eu vou lavando a minha bexiga e a gente diminui a chance de infecções urinárias. Infecção urinária recorrente também é uma consequência da criança segurar muito tempo o xixi. Essa é outra fase de jargão. Água parada é mosquito da dengue, xixi parado é infecção. Então, segurar muito tempo a urina aumenta demais a chance de infecção urinária. Vamos voltar. Xixi a cada 2 horas e meia. Precisa fazer xixi de forma relaxada. Então, para as meninas, a gente senta. Para os meninos que fazem xixi sentado também, não tem problema nenhum. A gente senta, tem que descer a calcinha até lá no pé, tirar uma das pernas, afastar bem o corpinho, relaxar, curvar o corpinho um pouquinho para frente, fazer xixi tranquilo, esperar, fazer mais um pouquinho, faz micção dupla para que a gente garanta que a bexiga esvazie. A mesma coisa para fazer cocô. Fazer xixi e cocô tem que ter tempo, não tem que sair correndo. Beber água, evitar coisas que irritem demais a bexiga, com os corantes, os conservantes, porque isso também piora a constipação e aí vai voltar a piorar a bexiga. Vida saudável, xixi de hora marcada. Criança não tem que ter vontade de ir no banheiro. Se tem vontade, já passou muito tempo. Então, tem que tentar programar o xixi, porque se deixar, eles seguram por horas e horas e horas. Vamos resumir? Qualquer alteração do comportamento da criança, está? Movimento de contenção, transição a perninha, segurando no meio da perninha, ajoelhando, sentando por sobre o próprio calcanhar, diminuir o volume de xixi, tá indo fazer xixi em intervalo muito curtinho, voltou a molhar a cama durante a noite, tá molhando a roupa íntima durante o dia, tá com o intestino preso, tá com constipação, precisamos rever se isso é anatômico, então a gente vai procurar por malformações da coluna, malformações do nervo ou do trato urinário, ou se isso é comportamental. Acima de tudo, destruir os pré-conceitos. Se a criança está modificando seu comportamento, se ela está segurando a urina, ela pode mais para frente vir a se isolar socialmente. Porque se ela não consegue mais segurar o xixi, se ela não consegue mais segurar o cocô, ela não quer mais ir brincar na casa do amiguinho, não quer mais ir dormir no amiguinho, na casa de um primo, na casa de alguém importante, por medo de molhar a cama, por medo dos acidentes. Então, a gente está aqui para ajudar. Existem treinamentos de reeducação, de reabilitação do assoalho pélvico, da qual a gente lança a mão, a fisioterapia do assoalho pélvico, em que a gente reensina a criança a fazer xixi da forma correta, se a condição primordial for comportamental. Então, não é normal perder xixi, não é normal molhar a cama, de novo voltar a molhar a cama para quem já atingiu o desfraude noturno, não é normal usar de mecanismos de contenção continuamente para não perder o xixi. Se isso está acontecendo, traz seu filho para uma consulta, deixa a gente ajudar para evitar complicações futuras como, por exemplo, infecções de urina de repetição, remodelamento da parede da bexiga, porque isso é irreversível, isso pode sim trazer danos reais ao desenvolvimento da bexiga da criança.
Lembre-se, você não está sozinho nessa, não é incomum, mas deve ser tratado. Isso aqui que a gente conversou agora é só um resumo. Nada, nada, nada substitui a consulta médica. Então, qualquer alteração, traz o filho para consulta, traz sua filha para consulta. A gente junto vai entender o que está acontecendo para poder ajudar a criança a voltar a ter um hábito urinário, um hábito de cocô normal. Gostou? Dá um like. Ficou com dúvidas? Põe as suas perguntas aqui. Quem sabe você ajuda mais alguém e que consegue identificar que isso está acontecendo em casa.